Olá, projeto Eleições 2022, eleições cidadãs da Vale TV, conversando com os candidatos da nossa região, a deputado federal e estadual. E hoje recebemos aqui o delegado Fernando Branco. Delegado Branco, seja muito bem-vindo, uma honra te receber no nosso estúdio. Tua consideração inicial. Uma satisfação estar na Vale TV mais uma vez conversando contigo e eu estou à disposição para esclarecer os pontos que se fizerem necessários. Delegado, nos próximos 25 minutos, vamos conversar um pouco sobre a tua trajetória, as tuas ideias e alguns posicionamentos teus a respeito de questões importantes para o nosso Brasil. Gostaria de convidar que fizesse uma apresentação da tua pessoa. Eu sou Fernando Pires Branco, sou casado, tenho 42 anos, sou pai de 2 meninas, sou delegado de polícia há 12 anos e titular da Delegacia de Polícia de Sapiranga há 7 anos. Atualmente sou filiado ao Podemos e candidato a deputado federal. Fala um pouco para nós dentro dessa trajetória profissional. Eu assumi como delegado de polícia no ano de 2010, trabalhei nas cidades de Dom Pedrito, Três Coroas e Sapiranga, fui titular das delegacias dessas cidades e ao longo desses anos nós fizemos um combate intenso, especialmente ao tráfico de drogas das facções criminosas. Nós conseguimos, com o nosso trabalho em todas as cidades que trabalhamos, reduzir drasticamente os índices de criminalidade. Em face disso, nós agora passamos a trabalhar num outro plano, no plano legislativo, para tentar alterar as legislações, especialmente a legislação penal, que no nosso entendimento ela é muito permissiva no Brasil. Principais desafios do Brasil nesse momento, 2022, candidato? O Brasil enfrenta um momento de extrema importância com essas eleições. Nós vamos decidir o rumo que o país vai seguir nos próximos 4 anos. Se vai seguir um rumo que pode nos conduzir para o mesmo rumo que alguns vizinhos nossos estão seguindo, como por exemplo a Venezuela, ou seguir trilhando o caminho do desenvolvimento. E é isso que nós esperamos. O Brasil enfrenta um grande desafio e a gente espera que a escolha nos conduza ao desenvolvimento econômico, à melhora dos índices de emprego, de renda, uma redução dos índices de criminalidade, enfim, ao desenvolvimento. A partir de agora, as principais propostas do senhor como candidato e o que faria chegando em Brasília? Eu tenho compromisso com o desenvolvimento regional do Vale dos Sinos. Eu sou morador do Vale dos Sinos e acho que a nossa região é mal representada. Nós precisamos, então, ter representantes que de fato defendam os interesses da nossa região, do Vale dos Sinos e também do Vale do Paranhana, que é a nossa região próxima. E eu estou comprometido com essa pauta. Também tenho compromisso com a pauta da segurança pública, do endurecimento das leis penais, do combate aos celulares nos presídios, que é uma grande chaga que nós temos hoje na segurança pública, que é de dentro dos presídios que os bandidos comandam o crime aqui fora. Nós temos um compromisso também que assumimos com a pauta das comunidades terapêuticas, do tratamento dos dependentes químicos, para que eles não sejam cooptados pela criminalidade, enfim. Nós temos uma série de compromissos. A legislação penal no Brasil é extremamente permissiva. Nós vemos seguidamente bandidos que são bandidos perigosos, que são presos, ficam reclusos apenas alguns dias e posteriormente são soltos pelo Poder Judiciário. Isso é fruto de uma ideologia que nós temos no Brasil hoje em dia, que nós denominamos, não é uma criação nossa, essa é uma formulação teórica, de bandidolatria. É o que nós temos hoje no Brasil. Infelizmente, temos alguns magistrados, vejam bem, alguns magistrados que aplicam a lei que eles gostariam que existisse, não a lei que de fato existe. Em verdadeiro ativismo judicial, soltando bandidos que deviam estar presos e afastados do convívio social. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que ir a Brasília, tem que discutir essas questões que hoje em dia ninguém ou muito pouca gente discute,
né? E nós temos que trazer esse debate à tona para que as coisas sejam modificadas e nós tenhamos uma legislação penal que de fato proteja a sociedade, proteja o cidadão, que hoje em dia muito se fala de direitos humanos para os bandidos, porém, quem é que defende as vítimas? Ninguém defende as vítimas. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que fale pelas vítimas, que fale por quem não tem voz. Muito bem. Candidato, algumas questões importantes estão postas e a gente precisa conversar sobre elas, então gostaria de ter a sua visão sobre pontos em especial aqui. Educação, candidato. Educação é de suma importância, né? Porque através da educação nós vamos impedir que pessoas vão para a criminalidade. A educação é a via longa, né? A repressão é o imediato. Quando nós reprimimos, nós sanamos o problema da criminalidade de forma imediata. Mas a educação é a solução definitiva. É através dela que nós vamos gerar desenvolvimento econômico, oportunidades e tenho certeza que também a redução da criminalidade de forma perene. Então, eu tenho a educação como uma pauta relevante, né? Embora não seja a pauta que eu trabalhei durante esses 12 anos como delegado, eu tenho a educação como de suma importância e toda iniciativa que tiver para melhorar a educação vai ter o meu apoio. Saúde pública, especialmente o SUS. A saúde pública é a maior demanda que os políticos têm hoje em dia, especialmente em nível local, com relação da população. A população deseja, anseia por uma melhora no serviço público de saúde. O SUS mostrou, durante a pandemia, que é de suma importância para a população brasileira, porque muitas pessoas não têm cobertura de nenhum, a maioria das pessoas não tem cobertura de nenhum plano de saúde privado e é atendido unicamente pelo SUS. Então, eu vejo que temos que qualificar o SUS, né? Temos que, aqui no nosso estado, por exemplo, o SUS, ele é gerido, no âmbito hospitalar, pelo menos, pelos hospitais filantrópicos. E hoje eles passam por extremas dificuldades financeiras. Então, o governo tem que ter um olhar atento para a saúde. A saúde básica é de responsabilidade dos municípios, mas a saúde de maior complexidade pelos hospitais, especialmente os filantrópicos. Então, nós temos que ter um olhar também para os hospitais, né, de forma que eles possam sanear suas finanças e prestar um melhor serviço para a comunidade. Delegado, desenvolvimento econômico versus equilíbrio fiscal. Como é que essa conta pode ser traçada, assim, realmente? O equilíbrio fiscal é de suma importância, porém não pode ser tomado como um fim em si mesmo. As finanças públicas e o Estado ele tem como finalidade prestar serviços ao cidadão, seja na área da educação, seja na área da saúde e da segurança. Então, o equilíbrio fiscal deve ser mantido, tal qual nós devemos manter nas nossas finanças pessoais o equilíbrio, mas é necessário que o Estado tenha também equilíbrio entre o que tem de receita e o que tem de despesa. Porém, é necessário que preste os serviços essenciais aos cidadãos, né? Delegado, como o senhor enxerga as privatizações, né? Também uma discussão que se faz sempre no Brasil. Recentemente a gente volta a falar sobre isso. Se discute aí se a necessidade, por exemplo, de 2 bancos, Caixa Federal, Banco do Brasil. Como o senhor enxerga esse quadro? Eu sou favorável à privatização das empresas públicas. Eu acho que é uma forma de enxugar o Estado de forma que ele se foque nas atividades que de fato são essenciais, como disse, educação, saúde, segurança, que a população de fato deseja. A atividade econômica, eu acredito que deve ser desempenhada pela iniciativa privada. Existe a discussão de algumas pessoas, mas essa área é estratégica e essa não é. Mas só que isso, hoje em dia, está cada vez perdendo mais força, né? Porque a gente vê em outros países, por exemplo, a área do petróleo, que muitas vezes, mas é estratégico. Mas em vários países é explorado pela iniciativa privada.
E eu não vejo óbice que isso seja no Brasil também. Então, eu sou favorável à privatização das empresas públicas como forma de diminuir o tamanho do Estado e diminuir também o número de empregados públicos também, que é a maior despesa que o Estado tem. Então, eu vejo isso com bons olhos. Muito bem. Temos bastante tempo ainda, delegado, mas eu deixo aqui espaço para que o senhor faça considerações gerais, faça a sua saudação final e seu pedido de voto. Ao longo desses 12 anos como delegado de polícia, eu atuei fortemente contra a criminalidade. E nós precisamos de um representante que tenha como pauta principal a questão da segurança pública. Não é possível que nós estejamos nas nossas casas atrás das grades, enquanto os bandidos estão circulando livremente para cometer os seus crimes e aterrorizar a população. Nesses 12 anos eu combati fortemente o crime violento e também a corrupção. Lá em Sapiranga, por exemplo, nós fizemos uma operação em que nós prendemos vereadores, nós conseguimos, através do nosso trabalho, provar um esquema de corrupção dentro da Câmara, onde foram afastados outros 3 vereadores. Ou seja, nós temos um compromisso com a seriedade, com a honestidade e com a decência. Então, é importante que a gente eleja representantes no próximo dia 2 de outubro, comprometidos com tudo isso. Então, no próximo dia 2 de outubro, vote delegado Branco 1911 para deputado federal. Muito bem, delegado. Eu agradeço muito a sua participação. Desde já deixo o convite para que o senhor esteja com a gente no próximo domingo, ao longo do dia. A Vale TV que vem fazendo debates, além dessas entrevistas com os candidatos, debates importantes com toda a nossa comunidade. No próximo sábado, às 20 horas, um debate ao vivo sobre as questões que envolvem o pleito do domingo. E no domingo, a partir das 7 horas da manhã, a cobertura completa da eleição em todo o Vale dos Sinos. E com a participação dos candidatos, desde já convidado para estar conosco ao longo de 15 minutos, neste domingo também, para que a gente possa conversar mais um pouco. E todos convidados para acompanhar a nossa programação, especialmente a programação do projeto Eleições 2022. Eleições 2022, eleições cidadãs na nossa Vale TV.